O capítulo 8 de Jeremias é um lamento divino e profético sobre a teimosia irracional de Judá, que se recusa a se arrepender. Deus compara a lealdade instintiva das aves migratórias com a rebeldia do seu povo, que insiste em seguir seu próprio caminho. O orgulho do povo em sua falsa sabedoria e a pregação mentirosa de paz pelos profetas e sacerdotes garantem a vinda do juízo. O capítulo culmina no grito de desespero do profeta: não há bálsamo em Galaade. A implicação é que o juízo é inevitável, não por falta de um remédio divino, mas pela recusa do povo em aceitar a cura, que é o arrependimento. Vamos à leitura. Jeremias capítulo 8. Naquele tempo, oráculo do Senhor, serão retirados de seus sepulcros os ossos dos reis de Judá, dos seus chefes e sacerdotes, dos seus profetas e habitantes de Jerusalém, e serão expostos ao sol, à lua e à multidão das estrelas, que tanto amaram e serviram, e que seguiram, consultaram e adoraram. Esses ossos não serão mais recolhidos nem enterrados, permanecendo como adubo na superfície do solo. Preferível à vida será a morte para os sobreviventes dessa raça perversa, em todos os lugares pelos quais eu os houver dispersado, oráculo do Senhor dos Exércitos. Tu lhes dirás então: eis o que diz o Senhor: não se deverá levantar aquele que tomba? Não voltará aquele que se desviou? Por que persiste esse povo de Jerusalém em perpétua loucura? Obstinam-se na má fé, recusando converter-se. Atentamente os escutei. Não falam, porém, com sinceridade. Nenhum deles se arrepende da maldade e não clama: que fiz eu? Retomam todos a caminhada, à semelhança do cavalo que se arremessa à batalha. Até a cegonha pelo ar reconhece a estação, e as rolas e as andorinhas são fiéis à migração. O meu povo, porém, não conhece a lei do Senhor. Como podeis dizer: somos sábios e temos conosco a lei do Senhor? Na verdade, foi a mentira que fez desta lei o estilete enganador dos escribas. Os sábios, consternados e confundidos, ficarão cobertos de vergonha, por haverem repelido a palavra do Senhor. Qual seria então a sabedoria deles? Eis porque a outros darei suas mulheres, e seus campos a novos donos, já que do menor ao maior deles, todos se entregam aos lucros desonestos. Desde o profeta até o sacerdote praticam todos a mentira. Tratam sem cuidado da ferida da filha do meu povo e dizem: vai tudo bem, quando vai tudo mal. Pelo seu proceder abominável serão confundidos, mas nem ao menos conhecem a vergonha e nem o que seja enrubescer. Assim como os que caem, tombarão também e perecerão no dia do castigo, oráculo do Senhor. Vou reuni-los todos e arrebatá-los, oráculo do Senhor. Mas não havia uma só uva na vinha, nem figo na figueira. A folhagem havia murchado, e assim lhes dei quem os haveria de conquistar. Para que ainda nos determos? Reuni-vos e vamos para as praças fortes. Lá havemos de perecer, porquanto o Senhor nosso Deus decidiu que pereçamos, fazendo-nos beber água envenenada, já que pecamos contra ele. Aguardávamos a felicidade, nenhum bem encontramos, nenhum tempo de exaltação, e só vemos o terror. Ouve-se desde Dan o relinchar dos cavalos, e toda a terra estremece com o estrépito de seus corcéis, que ao chegarem destrói a terra e o quanto nela existe, a cidade e os habitantes. Vou lançar serpentes contra vós e víboras insensíveis aos encantamentos, que vos morderão, oráculo do Senhor. Onde encontrar consolo para minha dor? Dentro de mim sofre o coração. Chega-me de uma terra longínqua a voz amargurada da filha do meu povo. Não está mais o Senhor em Sião? E nela não mora mais o seu rei? Por que me irritaram com seus ídolos, com as vãs divindades de outros países? Passou a seiva, terminou a colheita, e não nos chegou a libertação. Faz-me sofrer a chaga da filha de meu povo. Cobre-me o luto, aposta-se de minha desolação. Não haverá mais bálsamo de Galaade? Nem se poderá encontrar o médico? Por que então a ferida da filha de um povo não se há de cicatrizar? Oh, tivesse eu em minha cabeça um manancial, e em meus olhos uma fonte de lágrimas. Dia e noite eu choraria os mortos da filha de meu povo. O capítulo 9 de Jeremias é o ápice da angústia do profeta. Ele começa com o desejo desesperado de chorar sem parar sobre a ruína iminente
e de fugir de seu povo, que ele descreve como uma assembleia de traidores, onde a mentira e a falsidade são a norma. Por causa dessa corrupção universal, Deus declara que precisará fundir e testar o povo. O juízo será a transformação de Judá em um deserto, onde a morte entrará pelas janelas. A lição central do capítulo é a rejeição da arrogância humana. A conclusão adverte que a circuncisão ritual é inútil sem a circuncisão do coração, condenando a todos à destruição. Jeremias capítulo 9. Se encontrasse eu no deserto um abrigo de viandante, abandonaria meu povo e para longe dele me afastaria, pois que não passa de uma legião de adúlteros, um bando de traidores. Reteçam a língua como faz a seus arcos, para o engodo, e a lealdade não permanece neles. Caminho de crime em crime, já nem me conhecem mais, oráculo do Senhor. Que se mantenha em guarda cada um de vós contra o amigo. Nem mesmo do irmão vós deveis fiar, pois que todo irmão procura suplantar e todo amigo calunia. Zombam do próximo todos eles, ninguém diz a verdade. Exercitam a língua na mentira, aplicam-se a fazer o mal. Habitam no seio da falsidade, por má fé recusam conhecer-me, oráculo do Senhor. Por isso, eis o que diz o Senhor dos Exércitos: vou fundi-los num cadinho para prová-los. Que outra coisa farei ante a maldade da filha de meu povo? Suas línguas são dardos mortíferos, que só proferem mentiras. Com a boca saúdam o próximo, enquanto no coração lhe armam ciladas. Por tantos crimes não devo castigá-los, oráculo do Senhor. E não se vingará minha alma de semelhante nação? A respeito dos montes erguerei gemidos, entoarei cânticos fúnebres sobre as planícies do deserto, porque o fogo devorou esses lugares e ninguém passa por eles, nem mais se ouve o mugir do gado. Tanto as aves do céu como os animais, todos fugiram e desapareceram. Farei de Jerusalém um amontoado de pedras, um covil de chacais, e das cidades de Judá um deserto, onde ninguém mais habitará. Haverá algum homem sábio que possa compreender essas coisas? A quem as revelou o Senhor, a fim de que as explique? Por que perdeu-se essa terra queimada como o deserto, por onde ninguém mais passa? Diz o Senhor, porque abandonou a lei que lhe havia proposto, porque não escutou nem seguiu a minha voz, mas sim os pendores de seu coração empedernido e os ídolos que seus pais lhe haviam dado a conhecer. Eis porque disse o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vou alimentá-lo com absinto e lhe darei de beber água pestilenta. Depois os dispersarei entre nações que nem ele nem seus pais conheceram, e contra ele enviarei uma espada que o abaterá até o extermínio. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: tratai de chamar as carpideiras para que venham, e que venham a mais hábeis e não tardem, para que sem demora entoem sobre nós suas lamúrias, e se fundam em lágrimas nossos olhos, e a água brote de nossas pálpebras. Pois que seu canto fúnebre se elevou em Sião. Porque fomos assim devastados, cheios de vergonha, devemos abandonar a terra, já que foram derrubadas nossas casas. Mulheres, escutai a palavra do Senhor, e que vossos ouvidos compreendam o que sua boca profere. Ensinai às vossas filhas essa lamentação. Cada uma ensine a companheira esse canto fúnebre. A morte assomou as nossas janelas, introduziu-se em nossos palácios, exterminando criança nas ruas e jovem nas praças públicas. Cadáveres humanos jazem como esterco nos campos, como feixes atrás do segador, e ninguém os recolhe. Eis o que diz o Senhor: não se envaideça o sábio do saber, nem o forte de sua força, e da riqueza não se orgulhe o rico. Aquele, porém, que se quiser vangloriar, glorie-se de possuir inteligência e de saber que eu, seu Senhor, exerço a bondade, o direito e a justiça sobre a terra, pois nisso encontro o meu agrado, oráculo do Senhor. Dias virão, oráculo do Senhor, em que castigarei todos os circuncidados que conservam seus prepúcios, os egípcios, os judeus, os edomitas, os amonitas, os moabitas e os beduínos de cabeça raspada. Porquanto todas as nações são incircuncisas, tais como todos os da casa de Israel são incircuncisos de coração. Nesse trecho do capítulo 1 de Filipenses, estabelece a exigência central da carta,
que os cristãos vivam de forma digna do Evangelho como cidadãos de Cristo. Essa conduta exige unidade inabalável e coragem diante dos adversários. Paulo normaliza e até honra o sofrimento, declarando que é um privilégio dado por Deus não apenas crer, mas também padecer por Cristo. Ao se manterem firmes e unidos no Evangelho, os filipenses não apenas garantem sua própria salvação, mas também oferecem um testemunho poderoso que confunde seus inimigos. Filipenses capítulo 1, dos versículos 27 ao 30. Cumpre somente que vos mostrei em vosso proceder dignos do Evangelho de Cristo. Quer eu vá ter convosco, quer permaneça ausente, desejo ouvir que estáis firmes em um só espírito, lutando unanimemente pela fé do Evangelho, sem vos deixardes intimidar em nada pelos vossos adversários. Isso para eles é motivo de perdição, para vós outros de salvação. E é a vontade de Deus, porque a vós vos é dado não somente crer em Cristo, mas ainda por ele sofrer. Sustentais o mesmo combate que me tendes visto travar, e no qual sabeis que eu continuo agora. Também vamos ler Filipenses capítulo 2, e nesse trecho é o núcleo ético e teológico da epístola. Paulo implora aos cristãos que abandonem a rivalidade e a vanglória, cultivando a humildade e a unidade de pensamento e amor. A justificação para essa humildade é o exemplo radical de Jesus Cristo, apresentado no hino do esvaziamento. Ele, sendo Deus, esvaziou-se para assumir a condição de servo e se humilhar até a morte de cruz. Por essa obediência, Deus o exaltou acima de tudo, culminando na confissão universal de que Ele é o Senhor. A aplicação prática disso é a ordem de trabalhar na vossa salvação, com temor e tremor, sabendo que é Deus quem opera neles. O objetivo final é que vivam sem murmurações, brilhando como luzeiros no mundo em uma geração perversa. Filipenses capítulo 2, dos versículos 1 ao 18. Se me é possível, pois, alguma consolação em Cristo, algum caridoso estímulo, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria, permanecendo unidos. Tende o mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos. Nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmo. Cada qual tem em vista não os seus próprios interesses, e sim o dos outros. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Assim, meus caríssimos, vós que sempre fostes obedientes, trabalhai na vossa salvação com temor e tremor, não só como quando eu estava entre vós, mas muito mais agora na minha ausência. Porque é Deus quem, segundo o seu beneplácito, realiza em vós o querer e o executar. Fazei todas as coisas sem murmurações nem críticas, a fim de serdes irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus íntegros, no meio de uma sociedade depravada e maliciosa, onde brilhais como luzeiros no mundo, a ostentar a palavra da vida. Dessa forma, no dia de Cristo, sentirei alegria em não ter corrido em vão, em não ter trabalhado em vão, ainda que tenha de derramar o meu sangue sobre o sacrifício, em homenagem à vossa fé. Eu me alegro e vos felicito. Vós outros também alegrai-vos e regozijai-vos comigo. Nesse trecho do Salmo 104 é um relato conciso e poderoso das pragas do Egito. O salmista destaca que cada praga, da escuridão à morte dos primogênitos, foi uma manifestação direta da palavra de Deus em juízo. O Egito sofreu a destruição total da sua natureza, da sua economia e, finalmente, do seu futuro, por ter resistido teimosamente a Deus. O propósito de toda essa demonstração de poder era uma só: forçar a libertação do povo da aliança. Salmo 104, dos versículos 28 ao 36. Mandou trevas e se fez noite. Resistiram, porém, às suas palavras. Converteu-lhe as águas em sangue, matando-lhe todos os seus peixes.
Infestou-lhes a terra de rãs, até nos aposentos reais. A uma palavra sua vieram nuvens de moscas, mosquitos em todo o seu território. Em vez de chuva, lhes mandou granizo e chamas devorantes sobre a terra. Devastou-lhe as vinhas e figueiras, e partiu-lhe as árvores de seus campos. A seu mando vieram os gafanhotos e largatas em quantidade enorme, que devoraram toda a erva de suas terras e comeram os frutos de seus campos. Depois matou os primogênitos do seu povo, primícias de sua virilidade. Nesse trecho de Eclesiástico capítulo 21, contrasta a superficialidade do tolo com a profundidade do sábio. O sábio se enriquece ao buscar a lei de Deus, enquanto o tolo caminha para a destruição. O texto ridiculariza a fala abundante e vazia do tolo, comparando seu conhecimento a uma torrente de água que não tem profundidade. O sábio, em contraste, é marcado pela discrição e pela empatia, reagindo à realidade com seriedade e discernimento, não com riso fácil. A sabedoria se estende até o ambiente. A casa do tolo é desorganizada e aberta à indiscrição pública, enquanto a do sábio é um lugar de ordem e segredo bem guardado. Eclesiástico capítulo 21, dos versículos 11 ao 18. O caminho dos pecadores é calçado de pedras unidas, mas ele conduz à região dos mortos, às trevas e ao suplício. Aquele que guarda a justiça penetrará o espírito dela. A sabedoria e o bom senso são a consumação do temor a Deus. Jamais se tornará hábil aquele que não é sábio no bem, pois há uma sabedoria que produz muito mal, e o bom senso não está onde está a amargura. A ciência do sábio espalha-se como a água que transborda, e o conselho que ele dá permanece como fonte de vida. O coração do insensato é como um cântaro lascado, nada retém da sabedoria. Qualquer palavra sábia que ouça o homem sensato, ele a louvará e dela se aproveitará. Que a ouça um voluptuoso, e ela lhe desagradará, e ele a arremessará para trás de si. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.